Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, BASF e Cotrijal. Estamos de volta com a nossa programação diretamente da Expo Direto Cotrijal 2019 e nesse instante a gente vai tratar de um assunto muito importante que é a irrigação. Ainda mais nessa safra de soja da temporada 2018-2019, onde nós acompanhamos em vários estados brasileiros os produtores que sofreram com as adversidades climáticas, inclusive as estiagens. Então a gente convidou aqui para trazer essas informações para a gente o Regis Giovelli, ele que é produtor rural de São Luís Gonzaga, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também é sementeiro. E nós convidamos também o Cássio Scherer, ele que é supervisor comercial da Vale. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Já queria iniciar a nossa conversa, Regis, conversando principalmente com você. Qual que é a importância da irrigação também? Você, como sementeiro e produtor rural, como é que você enxerga isso? A irrigação é o sinônimo de segurança, né? Tu pode passar por qualquer adversidade de seca, você tem uma garantia de rentabilidade dentro da propriedade. E ainda mais eu que trabalho com sementes de soja, importantíssimo para ter se dá alguma falha de falta de chuva, no enchimento de grão, no período reprodutivo, tu conseguir tirar sementes de máxima qualidade. Então, a maioria dos nossos campos de sementes lá são irrigados pelo sistema de pivô central. Queria saber com você, qual que é a área de irrigada, então, lá na sua propriedade? Nós temos irrigado em torno de 800 hectares. Sentiu alguma diferença, Regis, principalmente em relação à produtividade dessas áreas? Sim, produtividade, em média, depende do ano. Porque aqui no Rio Grande do Sul, um pouco diferente do Cerrado, nós trabalhamos com uma irrigação de suplementação. Porque aqui chove, às vezes mais, às vezes menos. Nós temos pequenos períodos de estiagens, nós chamamos de veranico, que pode ser de 15 dias, 20 dias ou até 30 dias. Então, a irrigação, ela é uma irrigação de suplementação, diferente da irrigação que existe no Cerrado, no centro-oeste brasileiro, que na época da estação das secas é uma irrigação contínua, né? Por 1, 2, 3 meses lá. Então, nós fizemos uma intensificação do cultivo em cima de milho e soja. Nós trabalhamos com 2 safras no ano, 2 safras de verão. É plantado o milho no mês de agosto, com irrigação, colhe em janeiro, em seguida é plantado o soja de segunda safra ou safrinha, que é toda ela destinada à semente. Então, termina esse ciclo com soja de ciclo curto, encerrando ali no mês de maio. E agora, por exemplo, só para a gente ter um comparativo, você já usou irrigação tanto no milho ou agora também na soja? Sim, usamos no milho nesses períodos, né, para intensificar a produtividade, né? Então, um exemplo, no milho sequeiro, que o normal, aí a produtividade lá na minha região seria de 150 até 170 sacos por hectare, num ano normal, assim, sem falar de uma estiagem longa. Com irrigação, facilmente tu atinge de 200, 220, 230 até 240 sacos por hectare. E na soja safra, a gente consegue de 80 até 100 sacos por hectare de soja. E no sequeiro, a média regional lá em torno de 55 sacos por hectare. E nesse soja safrinha, ele é um soja de menos produtividade, em torno de 40 a 50 sacos por hectare, mas o importante é que ele é todo destinado à semente e tem uma qualidade de grão incrível, né? O melhor, dizer assim, que é a melhor semente que a gente tira da propriedade é no soja safrinha. É isso que chama atenção quando você fala da questão, por exemplo, de qualidade. Além de produtividade, você consegue também, junto com a irrigação, a qualidade. Com certeza. Tanto de soja, milho. Sim, porque tu está com todo ele na palma da mão, né? A parte de irrigação. Faltou chuva, tu vai irrigar, então o soja consegue encher o grão até o máximo, como se diz, para ter a maturação uniforme, porque se dá uma estiagem, o que acontece? Ele pode dar uma desuniformidade na maturação da lavoura e gerar frutos verdes ou esverdeados. Então, há uma desuniformidade na maturação. Isso ocorre o quê? Perdas de qualidade para as sementes de soja.
Nós também somos produtores de semente de milho, né, milho semente, mas daí é uma prestação de serviço para uma outra empresa aí, também tudo em área irrigada, numa parte da lavoura. Só para a gente ter um comparativo também, 800 hectares com irrigação, qual é a área total cultivada lá na sua propriedade? O total cultivado é em torno de 3.000 hectares de soja no verão e milho. E a gente cultiva trigo também no inverno e também temos essa área irrigada, então, que é 800 hectares. Mas como produtor e tendo em vista a importância da irrigação, seu planejamento, pelo menos a longo prazo, é colocar a irrigação em toda a propriedade? Sim, a irrigação é um processo de investimento, como qualquer outro, que é quase, como se diz, quase o valor da terra, né? Chegar a adquirir mas é que tem a garantia da produção. Então, a gente vem colocando o primeiro pivô, nós instalamos no ano de 2004, fomos uns dos pioneiros aí na região dos pivôs Valley, né? E hoje já estamos com 10 pivôs. Né? Nós ali na nossa região nós não temos um tamanho padrão para pivô, varia muito com o tamanho, com a topografia da área, se existe rio ou estrada, né? Então os pivôs podem variar de 30 hectares até 120 hectares, 140 hectares. Muito depende da topografia do terreno. Agora, Cássio, eu queria saber com você, então, quais são as tecnologias que a Valley tem oferecido para o produtor, esses tipos de irrigação também? A Valley está vindo com uma nova tecnologia de painéis. São painéis inteligentes, a geração Icon. Temos o Icon 1, Icon X e o Icon 10. O Icon 10 é a nossa principal, diria, arma hoje no mercado em relação à telemetria, porque conectividade. É um painel que tem total interação com o pivô. Comodidade. O Regis é um cliente nosso que tem já hoje já usa desse equipamento. O que acontece? Ele não precisa estar indo toda noite e ligar o pivô, porque geralmente no Rio Grande do Sul o pessoal irriga de noite, questão de demanda e até questão de fisiologia da planta. Então ele não precisa estar acordando, saindo 11 horas, meia-noite de casa para estar indo ligar. Ele pode simplesmente mexer no seu celular, seu smartphone, iPhone, e ele vai conseguir estar controlando o pivô dali. Se ele estiver na praia, ele vai estar mexendo no pivô ali. Então é uma comodidade total para o produtor não ter aquele estresse de ter que estar sempre cuidando do pivô, ter que estar sempre do lado, acompanhando. Então essa tecnologia traz todo esse ganho para ele. Aí temos a tecnologia, pode ser via sinal GSM, que é via celular, ou também via rádio, sinal rádio. Aí o pessoal pede, como é o sinal? Eu diria que para te mandar uma mensagem de texto, precisa de 20 vezes mais sinal do que para funcionar a tecnologia do Icon, que é o AgSense via o sinal do celular. Então, acho que é uma ferramenta importante que não precisa, às vezes tem aquele mito que não pega celular, não pega a tecnologia via celular. Então, não é isso. A gente tem um aparelho que a gente consegue medir a intensidade do sinal naquele ponto e ali a gente pode, vamos colocar via celular ou via rádio aqui nessa oportunidade. E aí a tecnologia na palma da mão do produtor. Então ele liga, desliga o pivô, mede a intensidade, pode fazer tudo. É isso, Cássio? Tudo que ele pensa em fazer no pivô hoje, na frente do pivô, ele faz via celular. Até mais, agrega hoje com o RGE, que é um sistema que nós temos, ele tem ali todo mapeado, todo o histórico de irrigação dele durante o ano. Então, com o RGE pode até dizer, daqui 2 dias tu vai ter que irrigar. Se vir uma chuva, não precisa. O painel Icon tem a conectividade que eu falei, sensor de chuva, sensor de temperatura, sensor de vento, ou seja, tu programou o pivô para ligar com lâmina D8 e começou a chover, deu uma chuva de 5, o pivô vai parar e quando terminar a chuva ele vai continuar irrigando só com 3. Então é uma alternativa muito interessante que ainda estamos caminhando a passos lentos. Aqui no Rio Grande do Sul, Paraná já está mais avançado, mas eu acho que cada vez a tecnologia vai ter uma adaptação maior aqui no estado. Ô Cássio, queria saber com você também como é que a gente pode avaliar, por exemplo, a irrigação aqui no estado do Rio Grande do Sul. É um item que o produtor rural tem investido também ao longo dos últimos anos? Tem investido. Em 2012 teve o Mais Água Mais Renda, que foi um subsídio do governo que aumentou muito a irrigação. Ela dobrou em 2012. Hoje não está tão avançado como era lá, diria aquisição de pivôs, mas o pessoal continua comprando. A gente vê hoje principalmente quem já tem pivô continua comprando. Não precisa mais estar conversando e mostrando os ganhos, porque ele já percebeu isso na prática em sua propriedade.
fica mais difícil o produtor que não tem. Ele tem medo, como o Regis falou, é um equipamento que mesmo custo da terra. Ou seja, então, ele fica um pé atrás com medo, mas depois que ele coloca o primeiro, que ele rompe essa barreira cultural, eu acredito que a tendência é cada vez ele colocar mais pivôs. E esse ano foi um ano de muitas, como é que eu vou dizer, oscilações climáticas. Sim. Teve regiões que nem Palmeira das Missões, é uma região onde chove bem, o pessoal colhe bem milho. Só que em dezembro, que é uma época crítica para a cultura, deu 20 dias de chuvas em algumas micro-regiões. Então, quem tinha o pivô relata hoje, diz, eu colhi em torno de 50, 70 sacos a mais por causa de 20 dias de 4 ligadas no pivô. Então, acho que é uma ferramenta que cada vez está aumentando mais. Só para a gente finalizar, como é que estão as vendas aqui na Expo Direto Cotrijal? Surpreendendo as expectativas. Em relação ao mesmo período do ano passado, na feira, nós estamos com 20% a mais de vendas. E esperamos que aumente mais ainda até o final da feira. Tá certo. Cássio, muito obrigada. Regis, muito obrigada pela participação de vocês. Informações importantes também aqui na Expo Direto Cotrijal 2019. Você continue ligado, porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação. Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, Basf e Cotrijal.